João capítulo 8, a mulher que foi pega em adultério, a mulher adúltera. Diz assim: Jesus voltou do Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. No ato, na hora que ela estava lá na cama com seu amante, tendo relação com ele. Esta mulher foi pega. Você já foi pego alguma vez? Você sabe que a coisa que mais as pessoas temem é serem o quê? Serem pegas. Ninguém quer ser pego. Pior coisa que pode acontecer com você é se alguém pegar você naquilo que te deixa envergonhada, humilhada, humilhado, naquilo que você faz, mas você esconde. Você sabe que quando você dá o seu currículo, você só coloca ali as coisas o quê? Boas. Ninguém faz um currículo falando mal de si. Se você tem depressão, você não coloca no teu currículo. Se você é ansiosa, você não coloca no seu currículo. Se você é uma pessoa que não é muito social, não sabe lidar com grupos, você não vai numa empresa e coloca isso no seu currículo, porque se você for pego com aquilo que você colocou de ruim de você, ninguém vai te dar o quê? Trabalho. Então você coloca somente as tuas qualidades, porque nós gostamos que as pessoas saibam das nossas qualidades, mas elas não saibam dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Então a gente esconde. Se você começa a namorar, se você começa um relacionamento com alguém, e você é uma pessoa ciumenta, possessiva, dominadora, você esconde isso. Você esconde o máximo de vezes que você puder, porque você sabe que se a pessoa descobrir que você é uma pessoa ciumenta, possessiva, dominadora, ninguém vai querer ficar contigo. Então mesmo que a pessoa que você está namorando ou se relacionando esteja lá na academia e você morre de ciúme, ela posta nas redes sociais dela, você quer falar alguma coisa, mas você esconde aquilo ali para não ser pego, e você ainda é capaz, mesmo contra a vontade de curtir, ainda deixar um comentário motivacional. Só que mais cedo ou mais tarde todo mundo é pego. Se a pessoa não descobrir que você é um ciumento doentio no começo da relação, ela vai descobrir depois. E tem gente que quando ela descobre alguma coisa do outro, seja algum desequilíbrio emocional, espiritual ou qualquer outra coisa, a maioria dos relacionamentos terminam. Mas a verdade é que sempre um fica escondendo coisa do outro. Por isso eu vou te dar uma dica. Se você está se relacionando com alguém e você descobre que essa pessoa é uma pessoa mal resolvida, é uma pessoa mal, não fique com ela até ela resolver o que ela tem que resolver. Pior coisa que tem é você se relacionar ou casar ou ir morar com uma pessoa mal resolvida. Pelo fato dela ser mal resolvida, você vai acabar pagando as contas. Ela vai acabar descontando tudo em cima de você. Mas muitas das vezes quando você vai descobrir isso, já é tarde, porque a pessoa soube muito bem esconder quem ela era de verdade. Aquela mulher tinha um amante. A gente não sabe se ela era casada, ou se ele era casado, ou se os dois eram casados. O que a Bíblia diz, o que João nos escreve, é que ela foi pega no ato do adultério. Ela já tinha traído muitas, só que dessa vez ela foi o quê? E não tem coisa pior do que você ser pego naquilo que você não quer ser. E os escribas e fariseus, os religiosos, trazem esta mulher humilhada, seminua, aos pés de quem? De Jesus. E nós temos ali Jesus, nós temos ali os escribas e fariseus, nós temos ali a mulher jogada no chão, humilhada, e nós temos ali a multidão que está junto, porque segundo a lei, se uma mulher fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Levítico capítulo 20, versículo 10, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera.
Deuteronômio 22, se um homem foi encontrado deitado com a mulher que tem marido, ambos morrerão. Essa era a lei. Então nós temos os fariseus com pedras, nós temos os escribas com pedras, nós temos a multidão que também estão com as suas o quê? Pedras. Todo mundo com o quê? Na mão? E a mulher vai morrer apedrejada. Você sabe o que é interessante? Interessante é que a multidão que está ali não viu a mulher adulterando. A multidão que está ali não esteve na casa daquela mulher. A multidão que está ali não sabe realmente se a mulher adulterou ou não. Eles estão ali porque os fariseus e escribas pegaram a mulher e falaram para a multidão que a mulher estava traindo o marido, ou estava traindo, deitando com o homem casado, e por isso toda aquela multidão, vendo que todo mundo estava indo, eles foram também juntos para apedrejar uma mulher que eles não sabiam quem era, nem o que tinha feito direito. Você já foi condenado alguma vez por pessoas que você nem conhece, que ouviram algo de você, e de repente você vê aquela mulher, aquela pessoa te condenando, você vê aquela pessoa te criticando, a pessoa nem é tua amiga, nem é teu familiar, nem te conhece direito, mas ela está te condenando por algo que ela nem sabe se você fez ou se você não fez. Mas ela está ali falando mal de você porque ela está vendo todo mundo falando. Tome cuidado. Ainda hoje as pessoas são apedrejadas. Ainda hoje as pessoas são, só que elas não são mais apedrejadas fisicamente. Os apedrejamentos acontecem aonde hoje? Na internet, nas redes sociais. Você sempre vê uma multidão apedrejando. Cuidado para você não fazer parte da multidão daqueles que apedrejam, porque tudo que nós plantamos, nós... É muito divertido na hora de jogar pedra nas pessoas, mas é muito ruim quando é você que está sendo apedrejado. Então a multidão estava ali, os fariseus estavam ali, os religiosos estavam ali, a mulher estava ali, Jesus estava ali, as pedras estavam ali. Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Então não se tratava de justiça, se tratavam que eles estavam armando uma armadilha para quem? Para Jesus. Eles não estavam preocupados com a salvação da mulher, com a condenação da mulher. Eles não queriam justiça. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. E Jesus foi posto contra a parede, numa situação que parecia não ter o quê? Saída. Porque se Jesus manda apedrejar a mulher, Jesus estava fazendo algo que ele dizia para não fazer, porque Jesus pregava o amor, pregava a misericórdia, pregava a graça. Mas se ele diz que é para absolver a mulher, perdoar a mulher, não apedrejar a mulher, ele está quebrando a lei, e ele vai ser acusado de ser um falso profeta. Parece que Jesus não tem saída, parece que eles conseguiram. Por isso que sempre que você estiver diante de um problema que parece que não tem o quê? Ore a Jesus, busque a Jesus, porque você talvez não veja a saída, mas Jesus sabe a saída. Você talvez não saiba o que fazer, mas diga assim comigo: Jesus sabe o que fazer. Os que tinham inveja, os que odiavam Jesus, parecia que tinha pego ele, não tinha saída. Se apedrejar, está indo contra o que prega. Se absolver, está indo contra a lei de Moisés. De qualquer maneira a gente vai ganhar. Muitas das vezes o diabo vai te colocar em situações que você não vai ter para ir nem para a direita nem para a esquerda. Se você tomar a decisão A, você perde. Se você tomar a decisão B, você perde. Vai parecer que qualquer decisão que você tomar, você vai fracassar. Por isso que a gente precisa sempre de Jesus. Amém? Ele sempre sabe o que fazer. Trouxeram para Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. Trouxeram a Jesus aquilo que Deus odeia dentro daquilo que Deus ama.
Nós temos aqui um conflito. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A mulher foi pega em adultério. Então nós temos ali o que Deus odeia, diga assim, um pecado, dentro de quem Deus ama, a mulher. Se você vive uma vida de pecado, Deus odeia a tua vida de pecado. E aquilo que Deus odeia está dentro de você. Então há um dilema, porque Deus odeia o que você faz, mas ama você. E aqui a gente vai ver como é que Jesus resolve isso. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou, quer dizer, ele se abaixou. Você lembra quem estava no chão? Quem é que estava no chão? Quem é que estava no chão? Os fariseus estavam no chão? Os escribas estavam no chão? A multidão estava no chão? Quem estava no chão? A mulher estava no chão. A adúltera estava no chão, chorando, humilhada, desesperada, angustiada. E quando eles fazem a pergunta para Jesus, o que se deve fazer? O que Jesus faz? Diga assim: Jesus vai ao chão. Jesus se coloca no mesmo nível da mulher. A mulher não pode ir a Jesus. Diga assim: mas Jesus vai até a mulher. A mulher não pode ir a Jesus, mas diga: Jesus vai até a mulher. É fácil você amar uma pessoa quando ela está na sua melhor fase. É fácil você amar uma pessoa que não tem problemas. É fácil você amar uma pessoa que não tem defeitos. É fácil você amar uma pessoa que faz tudo para te agradar. Mas é difícil você amar uma pessoa que está no fundo do poço. Eu amo Jesus, porque quando eu estava no fundo do poço, todos foram embora. Mas diga comigo: mas Ele ficou comigo. Amém? Você lembra disso? Ele ficou contigo naquele hospital. Ele ficou contigo quando você foi fazer aquela cirurgia. Ele ficou contigo quando você estava de cama, deprimido e não tinha forças para se levantar. Ele ficou contigo quando você se divorciou. Ele ficou contigo quando tudo mudou. Veja, olha aqui para mim. Veja como a vida muda no estalar de dedos. Tudo na nossa vida pode mudar no estalar de quê? Em um momento a mulher está na cama com seu amante. Ela está sendo beijada, ela está sendo desejada, ela está sendo tocada, ela está lá se relacionando. No outro momento ela está diante de uma multidão que quer apedrejar. A vida muda muito rápido. Você acha que vai viver até os 100 anos, você vai fazer exames de rotina e você descobre que você tem um câncer avançado no teu corpo. E agora você já não acredita que vai viver mais tanto tempo assim. Você sai de casa segunda-feira de manhã para trabalhar, você posta nas tuas redes sociais, você deixa no status do teu WhatsApp, que Deus abençoe a sua semana, eu estou indo para o trabalho. Você chega no trabalho e o RH manda chamar você. E você pensava que aquela semana seria mais uma semana de trabalho. E agora você começa a segunda-feira indo trabalhar e segunda-feira à noite você está desempregado. Veja como as coisas mudam rápido. Você está apaixonada por uma pessoa, ela faz juras de amor para você, e você acaba descobrindo que ela está te traindo já faz muito tempo. Nós passamos por coisas na nossa vida que nos derrubam. Nós passamos por coisas na nossa vida que nos jogam ao chão. E quando a gente está no chão, na maioria das vezes, ninguém quer ficar conosco. Mas veja, Jesus se abaixou. Todo mundo estava de pé, então Jesus se abaixou. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo em terra, na terra. Jesus se abaixa perto da mulher e começa a escrever. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer para Jesus no céu é: o que ele estava escrevendo? Eu gostaria muito que João tivesse esticado seu pescoço e visto o que Jesus estava escrevendo na terra, no chão. É a única vez na Bíblia que nós lemos que Jesus escreveu alguma coisa. Você sabe que Jesus é o único pregador, o único pastor que nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos dele foi alguém que escreveu. E a única vez que ele está escrevendo, nós não sabemos o que ele está, porque ele escreve em silêncio. Jesus nos ensina uma lição muito poderosa. Se você quer vencer muitas batalhas que você está travando, se você quer vencer muitas batalhas que você está,
Se você quer vencer os seus inimigos que se levantam contra você, use a arma que Jesus usou. Você sabe qual foi a arma que Jesus usou aqui? Silêncio. Eles queriam uma resposta de Jesus. O que o senhor acha? O senhor não é mestre? O que tem que ser feito? A gente apedreja ela ou a gente absolve ela? Jesus se abaixa, não fala nada, fica em... Porque quando você fica em silêncio diante de uma batalha, o teu inimigo não sabe o que você vai fazer. Então uma das maneiras mais poderosas para você vencer conflitos, para você vencer os seus inimigos, é você fechar a sua boca. Você não precisa ficar dando satisfação da tua vida para todo mundo. Você não precisa ficar respondendo a todo mundo. Você não precisa entrar em todos os conflitos, em todas as guerras. Você não precisa ficar se justificando para todo mundo. Faça silêncio, guarde a sua boca. O diabo quer que você fique brigando. O diabo quer que você fique se justificando. O diabo quer que você fique dando escândalos. O diabo quer que você fique brigando com todo mundo. Você já viu como é que as pessoas estão vivendo hoje na internet? É uma brigando com a outra, é uma falando daqui para lá. Toda vez que você fala, você vai se expor. Quando você guarda silêncio, o teu inimigo não sabe se você é sábio ou se você é tolo. Quando você abre a sua boca, é bom você abrir a sua boca sempre na hora certa, porque quando você abre a sua boca, as pessoas logo saberão se você é uma pessoa sábia ou se você é uma pessoa tola. Jesus usou uma das armas mais poderosas para vencer o inimigo. Ele fez silêncio. Quando você fica em silêncio, o inferno fica sem saber o que fazer. Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Você tem alguém no teu trabalho que quer usar alguma coisa contra você para te prejudicar. Você tem gente que está só esperando você vacilar, você fazer algo, você falar algo, para ela poder te prejudicar em cima daquilo que você falou. Então feche a boca, faça silêncio. Quanto menos você falar, melhor. Eles continuaram a exigir uma resposta. Eles continuaram a exigir uma. O inferno é perseverante. Quando Jesus fez silêncio, eles não se contiveram. Eles exigiam uma resposta. Jesus tinha que falar algo. Olha aqui para mim. Sempre que você estiver bem posicionado, sempre que você estiver bem posicionado, sempre que você estiver no Espírito, sempre que você estiver vivendo pela fé, sempre que você estiver andando na presença de Deus, sempre que você estiver obedecendo a Deus, o inferno vai insistir com você, para que você vacile, para que você caia, para que você entre na carne, para que você brigue, para que você discuta, para que você faça escândalo. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus disse: nós vamos apedrejar a mulher, ela pecou, mas a primeira pessoa que vai lançar a pedra vai ser aquela que nunca pecou. Ela tem que ser apedrejada, mas ela vai ser apedrejada primeiramente por aquele que nunca pecou. A pior coisa que tem é você acusar alguém de algo que você faz. A pior coisa que tem é quando você aponta o dedo para alguém e tem 5 apontados para você. Essa semana eu vi um pastor falando de um outro pastor que vazaram conversas dele publicamente, e o pastor estava xingando palavrões. E o pastor foi diante das televisões e disse: como é que pode? Isso não é palavra de um pastor não pode falar palavrão e tal. Começou a condenar. Só que pouco tempo depois que ele começou a dar entrevista, vazaram áudios dele também, e ele estava falando palavrões piores do que aqueles que ele estava condenando. Vocês viram isso? Ele estava condenando algo que ele fazia de pior, mas ele estava falando de alguém que foi pego, e ele também tinha sido pego, só que ele não sabia. Jesus está nos mostrando aqui que nenhum de nós tem poder ou espiritualidade suficiente ou perfeição suficiente para condenar ninguém. O que mais você vai ver é gente condenando a outra pessoa de algo que ela faz, só que ela ainda não foi pega, mas mais cedo ou mais tarde todo mundo é pego.
Se não for pego aqui, vai ser pego diante do tribunal de Deus. Aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, inclinando-se novamente Jesus desce ao chão e voltou a escrever na terra. Amém, amém. Jesus novamente desceu. Diga assim: Jesus novamente desceu. Obrigado, Jesus, por não ter desistido de mim. Obrigado, Jesus, por estar comigo naquele fundo do poço. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia quando todos me abandonaram. Obrigado, Jesus, pelo Senhor não ter virado as costas para mim. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter estendido as mãos quando todo mundo me abandonou. Obrigado, Jesus, porque quando eu estava humilhada, quando eu estava humilhado, quando eu estava fracassado, no fundo do poço, a tua graça, a tua misericórdia esteve comigo. Obrigado, Jesus, porque quando eu não tinha ninguém, eu tinha o Senhor. Diga: louvado seja Jesus. Diga: Deus é bom o tempo todo. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, porque quanto mais velho você é, mais pecado você já cometeu. Quanto mais velho você é, mais pecado você já cometeu. Então os primeiros que largaram as pedras foram os idosos. Começaram pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher. Ninguém podia tirar aquela pedra, porque se alguém ousasse tirar aquela pedra, uma outra pessoa podia dizer assim: ei, eu te conheço. Você não é esse santo que você está pintando que você é. Você não é essa mulher de Deus que todo mundo pensa na igreja que você é. Você não é esse homem tão espiritual assim no teu trabalho. Eu te conheço. Por que você tirou a pedra? Então todo mundo foi embora, acusados pela própria consciência e com medo de alguém falar o que sabe do que eles fizeram. Ficou só Jesus e a mulher, porque no fim de tudo, nos piores momentos da nossa vida, só fica conosco Jesus. Louvado seja Deus, repita comigo: louvado seja Deus, porque Jesus sempre ficou. Diga: Jesus sempre ficou. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começaram pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Ficou apenas aquele que podia condenar. Jesus podia condenar a mulher, Jesus podia lançar a pedra, porque ele nunca tinha pecado. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou. E a mulher olhou, e de repente aquela multidão tinha o quê? Tinha sumido. Ó Deus, todos os meus acusadores foram embora. Eu estou trazendo essa palavra para alguém aqui nessa manhã, para alguém que está me assistindo, e você está como aquela mulher. Ela estava esperando o pior, mas o pior não aconteceu. Ela estava esperando as pedras, mas as pedras não vieram por causa de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: por causa da graça de Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus, diga assim: do nome de Jesus, o pior que você está esperando não vai acontecer. As pedras que você está esperando, aquela mulher estava esperando ser apedrejada, a morte dela era certa, as pedras não vieram. Jesus já mandou cancelar as pedras que iam lançar em você. Amém? O pior não vai acontecer. Jesus não vai deixar o pior acontecer no seu casamento. Jesus não vai deixar o pior acontecer com seus filhos. Jesus não vai deixar o pior acontecer com a sua família. Jesus não vai deixar o pior acontecer com você. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques. Veja bem, ela tinha pecado.
Ela podia ser condenada, mas Jesus perdoou. Mas Jesus fez um alerta para aquela mulher: vai, mas não peque mais, deixa o teu amante. Eu amo você a ponto de poder te condenar, mas eu te perdoo. Eu amo você, mas eu odeio o que você faz, e eu nunca mais quero você fazendo o que você fez. Todo mundo se lembra que Jesus perdoou a mulher, mas muitos não se lembram que Jesus disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Jesus está dando perdão para alguém aqui hoje. Jesus está dizendo: eu te amo muito, mas eu odeio o que você está fazendo. O que você está fazendo vai te levar direto para o fogo do inferno. Eu estou te liberando hoje com a minha graça e com a minha misericórdia. Mas minha filha, meu filho, quando você sair desse culto, quando você sair dessa transmissão, vá e não peques mais. Comece uma nova vida na minha presença. Louvado seja o nome de Jesus.